caboclo, mameluco ou quaiçara é o mestiço de branco com índio, ou também o indígena brasileiro. Pode ser também sinônimo de caipira. É o fruto de nossa miscigenação. É também o caburé. Como tá, vamos viver.
Camugere foi um quilombo muito importante para a resistência negra. Aqui na fronteira do Vale do Ribeira também teve quilombo. Os quilombos ficavam na mata, assim como os caboclos moravam nela. Nossas cidades nasceram da mata. Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru, Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru. E aqui na fronteira do Vale do Ribeira existe uma cidade que nasceu lá da floresta. Dizem quem não tinha quem morasse para lá, que não tinha nenhum índio que morasse na floresta. Ha! Que não tinha nenhum índio que morasse na floresta. Com essa mentira foram logo devastar. Começaram com o carvão que punha fogo na caldeira. Hoje plantam pinos e acácias e eucaliptos que secam toda a nossa água. E tiraram o pessoal que trabalhava na floresta. No lugar de muita gente só restou maquinaria. Só restou maquinaria. E esta é uma canção e feita pra esta gente que expulsaram da floresta pra fazer deserto verde. Oreru, Yamandu, Tupã, nossos pais são o sol e o trovão. E aqui na fronteira do Vale do Ribeira existe uma cidade que nasceu lá da floresta. Dizem quem não tinha quem morasse para lá, que não tinha nenhum índio que morasse na floresta. Ah! Que não tinha nenhum índio que morasse na floresta. Diziam até que aqui era terra de ninguém. E com essa mentira foram logo devastar. Começaram com o carvão que punha fogo na caldeira. Hoje plantam pinos e acácias e eucaliptos que secam toda a nossa água. Tiraram o pessoal que trabalhava na floresta. No lugar de muita gente só restou maquinaria. Só restou maquinaria. E esta é uma canção e feita pra esta gente que expulsaram da floresta pra fazer deserto verde. Brasil caboclo é pureza, cheia de encanto e beleza, um ranchinho numa esteira,
uma criança que a fome veio rondar. Brasil caboclo é agosto de queimadas, festas de mutirão, rodas de violeiro, conforme a tradição. É o seresteiro, é o trovador, é o violeiro vivenciando o sertão. Passarinha voa, passa voador. No mar já não tem canoa, passarinha voa, passa voador. Canoa, passarinha voa, passa voador. No mar já não tem canoa, passarinha voa, passa voador. Apresento aos senhores e senhoras uma cidade silenciada, que esconde suas histórias. Não me venham com essa ideia de que aqui não era terra de ninguém. Esta cidade que insistem em silenciar era caminho dos Guaranis, território indígena ligando o Planalto ao litoral, lugar sagrado e encantado. E lá, num reino encantado, onde a mata faz seu som, cantam cigarras e aves, vivem muitas pessoas, vindas de outros tempos, quilombos, vilas e tribos, já faziam o seu som, falavam de suas crenças. E lá, neste reino encantado, existe uma cidade chamada de Eldorado, com o seu povo hospitaleiro, mas entre os seus habitantes saiu um metido a comandar. E hoje solta bravatas contra quilombos e índios, querendo as suas terras para destruir nosso lugar. E lá, neste reino encantado, a terra guarda riquezas, até debaixo do rio, do vale, lá da ribeira. E este triste governante entrega na mão de senhores as riquezas deste lugar. E hoje
hoje o povo resiste, e hoje o povo resiste, e hoje o povo resiste. Guardando o seu local, preservando as suas riquezas, saúde, amor, natureza, valores que não custam dinheiro, que não interessa ao capital. Lá neste reino encantado, escutando os grandes mestres, sábios, senhores e senhoras, que trazem dentro de si o segredo de suas vivências. E viva André Lopes, Sapatu, cachoeiras, grutas e cavernas. Viva Porunduva, quilombo que resiste nesta terra de meu Deus. E lá neste reino encantado, hoje todos atentos contra o filho que se foi. E hoje todos resistem, e hoje todos resistem, e hoje todos resistem. Ainda o meu canto dolente e a minha tristeza, no Congo, na Geórgia, no Amazonas. Ainda o meu sonho de batuque em noites de luar. Ainda os meus braços, ainda os meus olhos, ainda os meus gritos. Ainda o dorso vergastado, o coração abandonado e a alma entregue à fé. Ainda a dúvida. E sobre os meus cantos, os meus sonhos, os meus olhos, os meus gritos, sobre o mundo isolado, o tempo parado. Ainda o meu espírito, ainda o quisange, a marimba, a viola, o saxofone. Ainda os meus ritmos de ritual orgíaco. Ainda a vida oferecida à vida. Ainda o meu desejo, ainda o meu sonho, o meu grito, o meu braço a sustentar o meu querer. E nas sanzalas, nas casas, nos subúrbios das cidades, para lá das linhas, nos recantos escuros das casas ricas, onde os negros murmuram ainda, o meu desejo, transformando em força, inspirando as consciências desesperadas. Benedito da Silva, proseador sertanejo. Vou declamar para você uma poesia da minha autoria que é Aparição de um Saci. Lá no bairro que eu moro, numa noite de carnaval, escutei 3 assobios, meu cachorro começou a coar, levou-lhe uma arreiada e começou a gritar. Foi quando abri a porta, olhei no terreiro, era um saci que estava lá. Quando ele enxergou eu para fazer gracinha, acendeu o pito e quis me enfrentar. Peguei meu rosário, rezei uma reza bem forte e joguei água benta nele. Ele deu um estouro, catingou o enxofre e sumiu do lugar. O negrinho é danado, gosta mais de aparecer na noite de carnaval ou sexta-feira santa, antes do galo cantar. Mas comigo ele enroscou o cargueiro. No bairro que eu moro, é difícil de ele voltar. Mas se acaso ele vier, sua outra perna eu vou cortar, e adeus sacizinho, sem perna nunca mais vai poder andar. Brasil caboclo do medo, dos segredos, das noites escuras e do assobio do saci. É, com toda certeza, o lugar que o cantador arranca do peito uma canção. Brasil caboclo, no meio da noite, um segredo. Lá nas encruzilhadas, ouvindo um caos de alma penada e corpo seco e saci.
pedras tucanos, sanhaços, almas de gatos sem fim. Este é um pássaro, são tantos seus nomes. Peixe frito, tapiera, matinta, pereira, sem fim. Seu canto pronuncia a desgraça, a encarnação do saci, uma alma penada de uma velha fumar. Sem fim. Nas noites de sexta maior, o seu canto gera temor. E Matinta Pereira chegou na clareira e logo cantou. E Manduca Torquato no fundo do quarto de medo gelou. Sem fim. Pois são dois os seus cantos, um de manhã, o outro à tardinha. Ele quer seu espaço, ele sente a presença sem fim. Meu avô já dizia, ao ouvir o seu canto, é o saci lá na mata querendo nos enganar. E assim vamos terminando essa história, sem antes começar muitas outras. A história de uma cidade sem rumo e sem direção, que precisa desesconder. A história de uma cidade que podia ser de tantas outras. Mas como diz o poeta, estamos aqui falando de nossa vila para ser universal. Uma vila que para cá muitos vieram e outros tantos já estavam. Caminhavam por aqui, habitavam por aqui e muitos morreram por aqui. Peço licença para um último parêntese. Dizem que até cemitério indígena tinha por essas bandas. Fecho aqui essa história sem antes abrir outras. Outras que falem de um lugar que está por vir, que falem de um mundo que está por vir. Que existia antes já não está no seu lugar. Do que adiantou tanta gana pra ganhar, se o mundo que existia antes já não está no seu lugar? Aquele mundo que tomaram, que era nosso pra sonhar, esqueceram-se do simples ou deixando de sonhar. O mundo que existia antes já não está no seu lugar. O beija-flor se libertou, foi pra mata o ar.
tudo que existia antes já não estava no lugar. E tudo que existia antes já não estava no lugar. O beija-flor se libertou, foi pra mata voar. E tudo que existia antes já não estava no lugar. E tudo que existia antes já não estava no lugar. Aquele mundo que tomaram, que era nosso pra sonhar, esqueceram-se do simples ou deixando de sonhar. O mundo que existia antes já não está no seu lugar. O beija-flor se libertou, foi pra mata voar. E tudo que existia antes já não estava no lugar. E tudo que existia antes já não estava no lugar. Esse último momento aqui, a gente separou após o espetáculo Brasil Caboclo, do qual nós estamos chamando ele de um espetáculo cênico-musical, que contém contação de história através da figura do narrador, do escritor. Contém músicas, algumas canções que pertencem ao repertório do Grupo Caburé, e outras músicas também que foram feitas, foram compostas, saíram aqui do grupo a letra, porém houve um arranjo, né, por parte do grupo Raristima também. Depois, se quiser, pode estar falando um pouquinho sobre isso também, tá bom? Fique à vontade. E a gente está aqui para falar, acho que, assim, vamos dizer que é um assunto principal, mas podemos especificar aqui e dizer que a gente está começando a falar para um embrião de uma ideia aí que chama o Manifesto Desesconder São Miguel. A gente, quando vai ouvir a história de São Miguel Arcanjo, a gente só escuta a história do europeu que chegou aqui, né, e se instalou ali na praça e construiu a igreja. E a pergunta que a gente foi fazendo ao longo do nosso processo é: o que existia em São Miguel Arcanjo antes de ser São Miguel Arcanjo, antes de ser município, antes de ser vila? Muitos relatos já falaram, né, de que aqui, como a letra da música diz, era terra de ninguém. Mas toda vez que falam isso em algum lugar, não só aqui na cidade de São Miguel, em outros lugares também, as pesquisas elas avançam um pouquinho mais e vê que não é bem assim que as coisas acontecem. Então, esse manifesto Desesconder São Miguel Arcanjo, a gente procurou fazer aí uma divisão temática nele, entre introdução, a nossa expedição cultural aqui, né? E depois a gente vai atracar aí num porto para possíveis outras viagens também. Então, primeiro de tudo, em nome do Grupo Caburé, a gente gostaria imensamente de agradecer a todos vocês. Primeiro, começar nos apresentando, tá bom? Eu sou Rafael. Eu sou Cristiane. Elaine. Eu sou Rodrigo. Sou Daniel. Eu sou o Sérgio. E o Grupo Caburé hoje ele está aqui com convidados, então, né? Que é o Sérgio, que é o Daniel, que é o Rodrigo. A Elaine tá ali no meio do negócio, né? Vai, não vai? E tem eu e a Cris aqui trabalhando esse repertório dessas cantigas que fazem parte da cultura popular brasileira, que é da onde a gente vem. A gente vem da capoeira, a gente tem vivência com a ciranda, com o coco, com o maracatu, e é daí que foi surgindo o nosso trabalho. E tudo isso foi se juntando quando a gente chegou em São Miguel Arcanjo, e a gente começou a trabalhar com a questão de memória e história da cidade.
Só que a gente sempre chegava até um ponto nas histórias. E aí a gente começou a sentir aquela coisinha coçando ali, uma pulguinha coçando, para que a gente fosse um pouco mais além do nosso trabalho, das nossas pesquisas, tá bom? E é da onde começa a surgir a ideia do Brasil Caboclo, tá? O Brasil Caboclo surge depois. Primeiro a gente começou com essa ideia de desesconder a cidade, que esse termo é emprestado de um livro chamado Pontos de Cultura, o Brasil de Baixo para Cima, do autor Célio Turino, que foi um dos grandes responsáveis pelo que hoje é o movimento, a política cultura viva em todo o governo, em todo o país, né? Não é uma política de governo, sim uma política de Estado que está ali um pouco mais adormecida, mas muito do que se deve até o movimento que está tendo através da Lei Aldir Blanc surgiu desse pessoal que estava aí também lá atrás no Cultura Viva, e que no ano de 2020, devido à pandemia, voltaram a procurar caminhos para essa lei de emergência cultural. Então o Brasil Caboclo, eu não posso deixar também de citar algo muito, muito importante, que é o nome, né? Miguel dos Santos Terra. Ninguém conhece muito pelo nome oficial dele, mas sim pelo tio Miguel. O tio Miguel, ele nos deixou já, uma pessoa que faleceu há um tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos, 9 anos. E quando a gente conheceu a obra dele, e até, Rodrigo, se você quiser falar um pouquinho também sobre isso, foi uma coisa muito importante para o nosso processo de pesquisa aqui na cidade. O tio Miguel, para quem não sabe, ele escreve na linguagem do caipira. Ele viveu no Vale do Ribeira, dando aula, morou em São Miguel. Então ele sempre se encantou com o jeito do caipira falar. Ele contava isso para nós. E então o Brasil Caboclo, que é o nome do livro que ele dá, Brasil Caboclo, na verdade, né? É o nome do livro. E lá dentro tem uma poesia. E esse espetáculo Brasil Caboclo que nós estamos fazendo aqui hoje é uma livre adaptação dessa poesia que o escritor, feito pelo Rodrigo, narra ali algumas situações que pertencem a esse universo da cultura popular brasileira. O caboclo, para o tio Miguel, é mais o indígena, né? É mais o caipira, não tem muito essa coisa do negro ali, nem tanto da matriz cultural indígena e nem tanto do negro, é mais o caipira mesmo. Mas quando a gente procura entender o que é o tal do caboclo, né? A gente vai ver que é muito amplo, é muito vasto, fala dessa miscigenação, dessa mistura que é o Brasil mesmo, né? Negros, índios, que é de onde a gente vem também. Se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, que senão a gente vai aqui soltando as ideias, certo? E aí começa a nossa expedição para a criação do Brasil Caboclo, o espetáculo. Como eu falei agora há pouco, né? O Brasil Caboclo, ele surgiu também nessa ideia de desesconder São Miguel. Tem uma senhora ainda viva, Dona Perpétua, que ela falava que aqui tinha até cemitério indígena, que é uma das citações que está lá no nosso texto. E o Célio Turino, no seu livro Brasil de Baixo para Cima, ele conta sobre um projeto cultural que nasceu lá no Vale do Cariri, lá no sertão nordestino. E quando ele conta sobre isso, ele fala que a gente não tem que ficar procurando a nossa riqueza em lugar nenhum, ela já está aqui, nesse lugar, né? Eu aproveito até para citar um trabalho recente que está na mídia nos dias de hoje, aqui no ano de 2020, que é o trabalho do Emicida, que ele fala a mesma coisa também, né? Que todos os lugares por onde a gente passa, todos os lugares que foram construídos, tem não só as mãos, mas como também tem as ideias, os pensamentos, a vida de negros e de índios. E São Miguel, eu tenho certeza, apesar de não ter um método científico aqui ainda embasando o nosso trabalho, que isso também existe. E inclusive, isso são as nossas matrizes culturais, que a gente não está inventando nada aqui, né? E sim, só trazendo isso para a nossa realidade.
Eu queria chamar aqui a Cris agora para esse bate-papo, essa conversa aqui, né? Porque tem uma pesquisa sobre a questão do negro em São Miguel, que ela realizou dentro da faculdade de pedagogia que foi feita, e que fala sobre essa questão do negro em São Miguel também. Dentro desse trabalho, né, como a Cláudia falou, de desesconder São Miguel, eu sou daqui de São Miguel, né, morei aqui até os meus 19 anos e fui embora para Londrina, fui estudar, né, e foi lá que eu comecei a me envolver um pouco mais com a questão da cultura popular, né? Através da capoeira mesmo, aulas de capoeira, né? Também de estar envolvida com pessoas ligadas à música, dança, e dessa aproximação fui praticando, né? Conhecendo mas se aprofundando a cada dia, né, devagar, com a linguagem e gostando desse movimento, né, entendendo um pouco melhor a cultura popular. E desse período que eu passei lá, foram 10 anos, né, eu fiquei dentro da faculdade, fora também, né, buscando, me alimentando sobre com essas linguagens, né? Conheci alguns mestres que puderam, né, também, que foram para lá, muitas oficinas, e levar o seu conhecimento. E foi um período, então, que pude aproveitar de beber de algumas fontes, né, relacionadas à cultura popular, coisa que eu não me interessava até então. E no ano de 2008 foi o ano que eu voltei para cá, né, depois de ter ficado 10 anos lá em Londrina, voltei para cá e começando também a trazer essa prática aqui no nosso convívio mesmo, né, começando dentro da casa, trazendo um pandeiro, e uma coisa que ficou viva, né? Parece que teve que sair para entender que estava tudo aqui, né? Como diz, né, o Rafa tinha falado sobre o Célio Turino, né? Citando o livro que ele fala, né? Tá tudo aqui, né? Então eu comecei a trazer, como diz, para o convívio, né? A questão da cultura popular, né? Dentro da própria família da gente, entender que é popular, né, que a gente é daqui da terra, que a gente, né, vive num lugar que é caipira, né, que os nossos pais trabalharam aqui, trabalham aqui, né, por essa terra. Então começava a dar valor a essas pequenas coisas, essas raízes, né, que são da gente mesmo, né. E indo, né, dessa forma, né, lecionando na escola pública também, já faz um tempo já que eu faço, né, já lá em Londrina comecei também com a questão da educação, e aqui comecei a lecionar nas escolas públicas. E trabalhando com os alunos, né, trazendo essa linguagem, né, para os alunos da capoeira, né, das danças populares. Por quê? Porque é uma forma de a gente estar representando essa resistência, né, através das músicas, através das danças, né, através dos cantos, né, então trazendo essa linguagem para dentro da sala de aula também. E isso também foi, né, com o passar do tempo, chegando no limite, né? Mas e aí? E São Miguel? Qual que é a relação de São Miguel com a cultura africana, com a cultura indígena,
né, com as nossas raízes aqui. A gente traz, né, elementos da capoeira, traz as cantigas, traz o sofrimento, traz tudo isso, mas e aqui? Né, foi quando em 2018, para um curso de pedagogia, etnografia, que eu iniciei uma pesquisa daqui em São Miguel mesmo. Essa pesquisa já tinha vindo, né, dessa trajetória que eu havia falado, mas sistematizando agora para entender um pouquinho mais, né, a colonização aqui em São Miguel. Né, e como que foi essa estratégia? Entrevistas. Entrevistando pessoas mais velhas daqui, de São Miguel, pessoas mais antigas, né, para perguntar, entender um pouco sobre a questão dos negros aqui em São Miguel, que pouco é falado sobre isso, né. Então, conversando com a minha mãe, conversando com o meu irmão, eles, né, por morarem aqui há muito tempo, né, começaram a falar, tem uma fazenda que é chamada Fazenda Santana do Moinho. E lá vivia uma comunidade, né, de negros, de pessoas que trabalhavam aqui, que tinham, né, o seu modo de subsistência, né, viviam sua cultura. E eu comecei a pensar, quem será que poderia estar falando sobre isso, né? Encontrei algumas pessoas que foram indicando, né, até que chegou... fiz algumas entrevistas, então, de pessoas que falavam, tem uma senhora que chama Dona Tereza, né, que ela falou, ela teve contato com essa fazenda, né, ela conhecia pessoas lá, ela falou que ali a bisavó dela morava lá, e ali era uma comunidade negra, uma comunidade que vivia ali, que plantava, que colhia, que fazia, tirava o seu sustento daquela terra e tem uma relação com a cidade também, de São Miguel. E então ela, pelas memórias delas, ela contou um pouco como que era essa fazenda. E então ela falava que ela via mulheres lavando roupa no rio, como tem muito aqui em São Miguel mesmo, né? Minha mãe também conta que aqui próximo aqui dessa região aqui que tem lago, né, tinha muitas pessoas que lavavam roupa nos rios há um tempo atrás, que não tinha na tanque, fazia tudo pela natureza mesmo, né? Então essa mulher trouxe bastante relato em relação a essa fazenda. Também entrevistei um outro senhor que é conhecido como Titico, ele é da família dos Agostinhos, né? Ele trabalha na feira, vende os produtos da feira. E ele conheceu muito essa família, algumas famílias de pessoas que moravam, ele também vem de uma família de negros, né? Que se instalou em São Miguel e eram comerciantes. Ele falou que quando ele chegou aqui, ele já foi, a sociedade aceitou bem eles, porque eles tinham um certo status, eles tinham comércio, né? Então, perguntei a questão do preconceito, eles falaram que quando eles chegaram aqui eles tinham bastante, foram bem recebidos e não tinha essa questão, não percebiam tanto, né, essa questão, até ele mesmo falou, né, por causa desse status do comércio. E ele conheceu o seu Benedito de Souza, que foi um senhor que foi o primeiro prefeito negro de São Miguel, não vou lembrar o ano agora, mas ele teve uma história na política. Esse senhor teve bastante filhos e ele era filho de escrava com um branco. Ele herdou a fazenda do pai dele, onde ele teve uma família muito grande lá. Essa família viveu aqui em São Miguel e tem os seus descendentes hoje, tem os bisnetos, tem netos. Eu conversei com algumas pessoas dessa família, do seu Benedito de Souza. E aí muitos relatos, né? Eles eram muito religiosos, muito ligados à Igreja Católica, né? O pessoal da família do seu Benedito, que também tinha familiares na Fazenda Santana do Moinho. E então tem essa pesquisa que foi o início de algumas entrevistas, né, que tem
ainda tem mais coisas para ir atrás, para pesquisar, para buscar, mas já é algo que a gente pode estar trazendo para nossas pessoas, nossos jovens principalmente, né? Que não vai falar assim, não, mas aqui nunca teve, por que a gente vai trazer algo aqui? Daí aqui em São Miguel também teve esse movimento, essa organização, esse movimento social, né, de as pessoas estarem junto, lutando e resistindo. Então a gente tem esses recursos, né, a mais para estar trabalhando, além de trazer para os jovens aquilo que os livros nos ensinam, né, que é a questão o livro ensina a abolição, dia 13 de maio, cativeiro, né, que acabou, e os escravos gritando por liberdade, né, que a princesa Isabel libertou os escravos. Né. Na verdade, não foi bem isso que aconteceu, né? E aonde a gente vai buscar isso? Nas letras, das músicas, nos próprios relatos das pessoas que falam, né, que vivenciaram todo esse sofrimento da escravidão. Isso é uma coisa muito importante, porque ela vem a somar para todo o embasamento do nosso trabalho aqui, né? A cultura negra, a cultura indígena, ela não é por tradição uma cultura escrita, né? É uma cultura falada, é uma cultura oral que acontece não só na palavra também, ela acontece nos hábitos e nos costumes, nas danças. Como falou aqui, lavar uma roupa, uma festa, né? É por ali que as coisas vão acontecendo. E assim, me permita, não sei, nosso tempo acho que está meio esgotando, né? E assim, a mesma coisa acontece com os guaranis, né? A gente fala muito aqui no nosso trabalho sobre os índios. E assim, rapidamente, né? Só para a gente entender, para não achar que é uma grande loucura o que a gente está colocando aqui, mas só uma geneticista, ela fez uma pesquisa e ela conseguiu, através do DNA dos indígenas, lá do Espírito Santo, retroceder e fazer todo o caminho do índio no Brasil. Então ela vai contar que, na pesquisa dela, que os indígenas, eles saem da Amazônia, os tupis vão pelo litoral norte e descem até o litoral de São Paulo, e os guaranis, eles vêm por dentro, pelo Mato Grosso, Pantanal, e depois vai se bifurcando. E aí, essa questão do caminhar do índio guarani, ela é muito importante. A terra para o índio, ela é sagrada, né? O lugar por onde ele passa, porque ele não fica só no lugar, ele vai, a necessidade do caminho também, a importância do caminho, ela é muito grande. E aí, um etnógrafo alemão, que foi batizado pelo nome de Nimue Endajo, em 1987, saiu um livro chamado Lendas Apapocuva Guarani, tá? São vários nomes assim, porque os guaranis não é só o Guarani, né? Tem o Guarani em Bia, lá embaixo no litoral, tem cada lugar, cada região, cada momento dos guaranis, onde eles vão parando, vai acontecendo isso. E no livro ele conta que eles vinham andando, né? Iam ficando num povoado, ia ficando no outro, e tem também uma coisa, né? Ele sempre está procurando algum lugar para ir, uma terra sem males, né? Um paraíso aqui na terra e tudo mais, e muitas vezes era o próprio mar onde eles queriam chegar, e eles estavam numa caminhada no que hoje é a estrada São Paulo, Rio Grande do Sul, e aí aqui no livro do etnógrafo fala da região de Tapetininga. Então os territórios que ainda estão num processo muito complicado de demarcação, né? Aqui perto tem vários deles, tanto aqui no alto da serra, como lá na região de Sete Barras. Então essa coisa, pelo menos aqui, de acordo com os mapas desses etnógrafos também, né? Aqui, não necessariamente essa área aqui que nós estamos, mas sim caminho de Guaranis, né? A importância do caminho dos Guaranis aqui também. E é isso que a gente vai indo atrás. E aí daí você escuta lá não sei aonde tem cemitério indígena. Não tem muito invasão
embasamento científico deveria ter, cabe aqui, né, uma vez até já foi citado aqui nas nossas discussões, se estão falando esse tipo de coisa, vamos atrás, né, quem sabe é o que eu falei, né, nós vamos atracar para ir para outros lugares também, vamos atrás de uma instituição que traga esse embasamento para nós, para não ficar só uma coisa aqui da oralidade, das nossas pesquisas que nós vamos catando essas coisas, né? E é isso o que embasa o nosso trabalho Brasil Caboclo. Tinha muito mais para falar, mas não é aqui o momento, obviamente, né? Mas aqui fica, né, para vocês verem que estão aí nos escutando, né, que a importância do que foi apresentado agora há pouco aqui, né, ela surgiu de um monte de ânsias nossa, um monte de coisa que está aí por se desesconder, tá bom? E, mais uma vez, Brasil Caboclo, uma livre adaptação da poesia do tio Miguel, poeta aqui de São Miguel Arcanjo, tem livros publicados, certo? Brasil Caboclo, Miguel dos Santos Terra, e mais uma vez agradecer toda essa equipe que está aqui, Sérgio, Daniel, Rodrigo, Elaine, Cris, valeu. Valeu todo o pessoal da técnica, Janina, fotografando, Secretaria de Turismo e Cultura, muito obrigado mesmo, e viva a Lei Aldir Blanc. Oh, Ita, companheira Ita, oh, Ita, vamos pelejar. Oh, Ita, companheira Ita, oh, Ita, vamos pelejar. No mar já não tem canoa, passarinho voa, passa voador. No mar já não tem canoa, passarinho voa, passa voador.